Ansiedade, o mal do século. Dizem que a ansiedade é o mal desse século. Algumas pessoas têm a vida tão impactada por causa da ansiedade que têm uma queda brusca na sua qualidade de vida. Outras meio que se acostumam com isso, mas vão colher os frutos podres lá na frente. Estou falando de saúde física e mental. A história que eu vou te contar nesse documentário é a história de alguém que teve a vida destruída por causa da ansiedade e das suas consequências. Mas essa queda serviu de motivação para que eu buscasse conhecimento e viesse te contar como superar de uma vez por todas a ansiedade. Eu não sou médico, nem psiquiatra e nem mesmo um psicólogo. Eu sou um buscador da verdade. Alguém que sente um problema na pele, busca conhecimento e compartilha. Me conta nos comentários, de 0 a 10, quanto você se sente ansioso hoje e quanto essa ansiedade atrapalha a sua vida. Talvez você esteja se perguntando o que é ansiedade. Será que eu tenho isso mesmo? Não existe uma maneira melhor de eu te contar o que é ansiedade, te mostrando um pouco dos sintomas dela. A ansiedade pode ser uma coisa muito simples, uma palpitação no peito, uma vontade de antecipar o futuro, uma preocupação, uma ansiedade social, um estresse, uma dor de cabeça, uma perna balançando. Mas a ansiedade também pode ser algo mais complexo, como um transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, algo que é diagnosticado clinicamente. A OMS estima que 264 milhões de pessoas têm diagnóstico desse transtorno, fora as pessoas que não buscam se aprofundar no assunto. A ansiedade hoje é considerada a sexta principal causa de incapacidade pessoal. 18,1% da população é afetada pela ansiedade, no sentido de produtividade mesmo. E esse problema gera um impacto econômico que só nos Estados Unidos está estimado em 42 bilhões de dólares por ano. Isso é muita coisa. 31,9% dos jovens de 13 a 18 anos sofrem com algum tipo de ansiedade. Esse é um número que vem crescendo ano após ano. Em 50% dos casos, coexiste com outros transtornos psicológicos. Alguns sintomas da ansiedade são palpitação, tensão nos ombros, problemas gastrointestinais, respiração ofegante, tremores, sudorese excessiva, tontura, insônia, boca seca e uma mudança brusca nos seus hormônios, afetando diretamente a sua qualidade de vida. Mas na minha visão, é um gasto antecipado de vida. É como se você quisesse antecipar o futuro e querer que as coisas aconteçam mais rápido do que o normal. Querer que a sua vida, pensamentos e metabolismo entrem num ritmo que não é seu, literalmente gastando vida e depois reclamando que o tempo está passando rápido demais. Talvez porque o mundo esteja rápido demais. Talvez porque a gente vive na sociedade do desempenho, em que o mundo cobra muito da gente. Eu gostaria de te contar como que a minha vida foi destruída pela ansiedade e como que eu superei isso. Gostaria de frisar também que na minha posição sendo vítima de preocupação excessiva, estresse sempre muito alto, irritação e vontade de antecipar o tempo, como se fosse um atestado de burrice. Afinal, eu sempre falei coisas como viva no presente, mantenha sua mente tranquila, não se deixe controlar pelos seus pensamentos, e eu achei que isso nunca fosse acontecer comigo. A minha história é assim, eu larguei meu trabalho e faculdade para viver da internet, isso foi em 2014. Tinha um canal no YouTube e eu fazia vídeos sobre autoconhecimento, vivia em um interior e a vida naquela época era muito prazerosa e tranquila. Vale frisar que fazer conteúdo naquela época era muito tranquilo, qualquer vídeo que se postava dava certo. Mas esse negócio de internet foi crescendo, mais canais foram surgindo, mais formatos de conteúdo e a autocobrança foi ficando maior. E eu, como sou uma pessoa muito competitiva e muito caprichosa, queria sempre estar na frente dos outros. A minha autocobrança foi o que fez eu trabalhar por mais tempo, virar madrugadas e deixar de lado quase todas as diversões. Em pouco tempo eu fui crescendo, o canal virou uma empresa. Enquanto antes eu trabalhava sozinho, agora tenho vários funcionários nessa empresa. Só que uma empresa com mais funcionários se torna mais cara, a vida se torna mais cara ao longo do tempo. E nós somos rendidos cada vez mais à sociedade do desempenho. Chegando num ponto em que os processos de trabalho eram tantos e tão complexos que a mente simplesmente frita. Você não sente mais aquele prazer em trabalhar. E aí você precisa de cafeína.
Depois você precisa de um prazer para compensar o estresse que passou no trabalho. E o resultado conquistado com isso já não causava tanta felicidade e não era tão significativo. No longo prazo, o resultado disso foi um estresse crônico, um transtorno de ansiedade generalizada, insônia, o que alguns chamam de burnout. A sua mente simplesmente não dá mais conta. E sendo homens, como nós somos, passamos a nos sentir incompetentes e fracos, pois nós não somos bons o bastante. Em meados de 2019, isso estava afetando tanto a minha vida que eu decidi largar tudo, parar tudo para dar um basta. Eu pausei o meu trabalho e fiz aquele clássico vídeo, é o fim do canal, não aguento mais. Mas foi nesse basta que eu decidi buscar tudo o que eu podia sobre a ansiedade, desde a causa até as consequências. E aí o que me fez superar a ansiedade foram 3 pontos: a mudança de hábitos, a forma de enxergar a ansiedade e, claro, uma mentalidade blindada a ela. Foi dessa forma que eu consegui construir uma mente tranquila e blindada a tudo isso. Existem algumas discussões do que gera ansiedade nas pessoas. Pelo ângulo clínico, você sempre vai ouvir falar sobre estresse, genética, transtornos mentais, consumo de substâncias, alteração dos hormônios e até mesmo uma pressão social. Mas eu gosto de ir mais a fundo e trabalhar com mais algumas hipóteses. A primeira hipótese de existir uma epidemia de ansiedade é o fato de nós vivemos em uma sociedade do desempenho, termo que foi criado pelo filósofo Byung-Chul Han para descrever o fato de que a sociedade sofreu uma mudança. Para o filósofo Foucault, a sociedade era controlada por um poder repressivo, alguém que dava uma ordem e você tinha que cumprir, seja no trabalho, na escola, na igreja, em qualquer área. Mas hoje não existe mais tanto esse poder repressivo, e sim o grande imperativo é o nosso desempenho pessoal e individual, o que traz uma ênfase na produtividade, na eficiência e na autonomia, gerando como resultado exaustão. É tipo assim, eu vou fazer por mim mesmo. Obviamente isso é resultado de uma era digital que traz efeitos psicológicos destruidores. E quando usamos a expressão "o mundo está doente", não estamos brincando. Porque além da ansiedade, temos a solidão e a falta de propósito. Mas isso será assunto para outro documentário. Só para você ter um exemplo bem claro. Antes eu era pago para trabalhar um número X de horas por semana. Recebi um valor no final do mês, o valor era pouco, mas era certo. Mas eu decidi abrir um canal no YouTube, ser autônomo, ganhar pelo que eu produzo. E como eu sou ambicioso, trabalho até a exaustão. Mas eu comecei a me perguntar, até quando eu vou aguentar estar sempre exausto, dar o máximo de mim? A minha segunda hipótese é sobre o grande volume de informação e conhecimento que nós temos. Citando novamente o sul-coreano Byung-Chul Han, no mesmo ensaio filosófico A Sociedade do Cansaço, ele cita que o excesso de informação e conhecimento só pode gerar uma coisa: exaustão e fadiga, ou seja, uma sobrecarga cognitiva. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo tem acesso a tudo. Consumimos conteúdo o tempo inteiro. E além de tudo, assistimos a vida das outras pessoas no Instagram. Sabemos de possibilidades inimagináveis de coisas que poderíamos estar fazendo, mas não temos tempo, dinheiro e nem paciência para fazer. Essa conectividade toda, o excesso de informação e principalmente a velocidade do mundo geram ansiedade. Com certeza você já viu aquela frase: 1 ano de vida do ser humano vale por 7 anos na vida de um cachorro. Logo, o cachorro teria uma percepção do tempo bem mais lenta do que nós. E se eu dissesse que o tempo do cachorro é o mesmo que o tempo da internet? Isso quer dizer que em 1 ano na vida real é como se fossem 7 anos na internet. Isso devido a grandes mudanças, atualizações dos ambientes digitais. É como se hoje praticamente tudo dependesse da internet, de fazer ou consumir conteúdo. A nossa mente tenta se acelerar para se encaixar no tempo da internet. Nunca se esqueça, ansiedade é a aceleração da mente. Em resumo, nossa mente tentando se encaixar no tempo da internet. Isso é o mesmo que ansiedade. E a minha terceira hipótese é que existe uma inflação de felicidade, ou seja, a moeda na qual nós usamos para gerar felicidade em nós mesmos inflacionou, ou seja, passou a ter menos valor. Enquanto antes bastava eu tomar uma coca com os meus amigos lá na esquina e eu estava feliz. E agora, uma viagem para Disney não me anima.
É quase um mecanismo de vício. Ou seja, cada vez você precisa de uma dose maior para se sentir estimulado. Isso tem uma explicação filosófica e uma científica. A filosófica é simples. Vivemos muita felicidade já. É muita busca pelo prazer. É muito estímulo. É muito tudo. E hoje os estímulos já não nos estimulam mais. E a científica é a seguinte: fadiga adrenal. Um termo para descrever uma condição em que as glândulas adrenais estão esgotadas devido ao estresse crônico. Isso contribui para uma sensação de fadiga extrema, desânimo e dificuldade para lidar com as próprias emoções. Todos os seus neurotransmissores estão desregulados e você não usufrui mais do bem-estar da dopamina e da endorfina. Tudo isso é resultado de uma vida completamente desequilibrada. Bom, eu falei que as formas que eu encontrei para equilibrar a minha vida foram questões de comportamento e mentalidade. São 3 pontos e eu vou passar por eles a partir de agora. Primeiro ponto, a mudança de hábitos. Vale ressaltar que qualquer mudança pessoal, em qualquer aspecto, vai sempre começar por hábitos e rotina. É a parte chata, mas não tem como tu fugir disso. São hábitos que alguns eu já fazia, outros eu implementei. Vale lembrar que eu estou descrevendo o que funcionou para mim. Alguns com fundamento científico comprovado, outros nem tanto. A primeira etapa da minha mudança, para acabar com essa ansiedade, foi me perguntar o que exatamente me gerava ansiedade. Qual parte do meu trabalho ou comportamento me gerava ansiedade? Se existe algum ambiente que te gera ansiedade, é interessante, na medida do possível, trocar de ambiente. A segunda coisa que eu fiz foi deixar de usar qualquer tipo de estimulante, desde pré-treinos, qualquer coisa que tenha cafeína, e sim, eu cortei o cafezinho. Além disso, eu cortei qualquer coisa que é desestimulante também e atrasa a minha mente, álcool e todas essas coisas. A terceira coisa foi cortar qualquer tipo de vício. No meu caso, o meu vício era conteúdo. Sempre fui uma pessoa viciada em consumir conteúdo na internet e ficava irritado quando não fazia isso. Também diminuí drasticamente o meu consumo de açúcar. E só em um quarto momento eu decidi construir uma rotina de hábitos que colaboraram para que a minha ansiedade não tivesse mais espaço para se manifestar. Eu busquei regular o meu sono, primeiro tendo uma rotina para dormir melhor, evitando muita exposição à luz, não trabalhando mais durante a noite e assistindo séries e filmes que não me obrigassem a pensar muito, tipo assistir em segundo plano. Tentar acordar o mais cedo possível, de preferência antes das 8, para fazer com que o cortisol seja usado pela manhã para resolver questões de trabalho. Me expondo à luz solar logo ao acordar, para o olho entender que é dia e seja invadido pela luz solar e não pela luz do celular. Preciso citar que eu tentei, ao longo desse tempo, manter a alimentação o mais equilibrada possível, sem seguir dietas restritivas que me gerariam mais ansiedade. Busquei me exercitar muito ao longo desse tempo, exercícios variados e não somente dentro de uma academia, buscando no exercício não só a estética, mas a válvula de escape da mente com endorfinas e dopaminas. Busco constantemente estar em contato com a natureza, respirando ar puro e pisando no chão descalço. Me preservo morando no interior, longe de grandes centros. Busquei manter uma boa convivência e rotina afetiva em casal e entre amigos também. Ter pessoas para conversar é algo muito positivo. Viver isolado te leva a buscar dopaminas de formas erradas. E o que eu acredito ter sido uma das principais coisas é usar post-its para organizar as minhas tarefas e saber exatamente o que eu preciso fazer em cada hora do meu dia, evitando procrastinação e uma mente divagando, sem saber para onde ir. Organização e antecipação foi uma grande chave para mim. Todos esses hábitos estão mais detalhados dentro da Alpha Life, nos materiais premium sobre ansiedade. Ao analisar que quase todo mundo sofre de ansiedade, falando a grosso modo, pode-se dizer que não tem como lutar contra ela. Isso não faz muito sentido. Ao longo do tempo, eu fui obrigado a mudar o meu ponto de vista sobre a ansiedade, sobre a pressa, o estresse e o coração acelerado. Viver em uma sociedade onde a maioria das pessoas não está à mercê de uma autoridade dizendo o que fazer é uma faca de dois gumes. Ser autossuficiente, dono do próprio nariz e do próprio destino, é uma faca de dois gumes. O tal do poder repressivo que controla o funcionamento da sociedade, segundo Foucault, cada vez mais deixa de ser uma realidade e a maioria das pessoas passa a ser a sua própria autoridade, ou seja,
a sociedade do cansaço. Com a modernização da internet, muitas pessoas passam a fazer o seu próprio tempo. Home office, né? E o resultado disso é uma autocobrança excessiva, e isso leva a uma exaustão. Mas se você não faz isso, você não cresce, você não ganha dinheiro. O que me fez pensar que a ansiedade talvez seja simplesmente um efeito colateral de estar vivo, já que eu preciso fazer as coisas na velocidade do mundo agitado atual. Logo, não faz sentido eu não ser ansioso. Calma, eu sei que cortisol e estresse em excesso gera problema, mas eu não posso parar, então o que eu posso fazer? Vejamos o exemplo. Pedro se sente exausto por causa do seu trabalho. Ao buscar uma solução, ele percebe que a raiz da sua ansiedade é o seu trabalho. E o que ele faz? Larga o trabalho e passa fome? Largar o trabalho é um luxo para poucos. Logo, o que Pedro pode fazer é construir suas válvulas de escape, buscar autoconhecimento e construir prazeres saudáveis fora do seu trabalho. Construir uma vida fora do seu trabalho. É aquilo que citamos no capítulo anterior. Mas o principal ponto nesse capítulo é que ansiedade é um efeito colateral de estar vivo. Você não pode lutar contra ela, apenas pode levar uma vida mais mentalmente saudável, quando está distante da sua fonte de ansiedade, claro. Mude seu ponto de vista sobre a ansiedade. Nós temos um negócio chamado sistema simpático e outro chamado parasimpático. Um deles é responsável pelo corpo acelerar, aumentando os batimentos cardíacos e te deixar naquele estado de alerta, o famoso luta ou fuga. E o outro sistema é responsável por desacelerar, te acalmar, diminuir a frequência cardíaca. Ambos são extremamente importantes para a vida. Portanto, se estresse e se anseie. Use esse estresse e ansiedade para algo útil. Canse o seu corpo e a sua mente e saiba a hora de se acalmar. É claro que para superar a ansiedade não basta você entender sobre ela mesma. É necessário também você mudar a forma com que você reage ao mundo. Uma das coisas que me fez entender muito bem como reagir ao mundo de forma correta foi o estoicismo. E ele com certeza me ajudou a flutuar pelo mundo, enquanto antes eu apenas me arrastava. Sabe o que os principais filósofos estoicos nos diriam hoje sobre a ansiedade? Apesar de que não sabemos muito se naquela época, em um mundo mais lento, tinha ansiedade ou não. Epiteto provavelmente nos diria a seguinte premissa: saiba distinguir o que é controlável do que é incontrolável. Um dos principais gatilhos para a ansiedade é a preocupação. E estatisticamente, 9 a cada 10 problemas que nós nos preocupamos sequer acontecem. Ao perceber um perigo, algo que possa dar errado, ou identificar uma insegurança pessoal ou problema, se faça a seguinte pergunta: eu controlo isso? Controlando, você vai lá e tenta mudar, sempre colocando foco na solução e não no problema. Não controlando, você põe em prática a premissa estoica: aceitação de realidade exatamente como ela é. Provavelmente Nietzsche também nos lembraria do seu conceito amor fati, um nome sugestivo que significa amor a tudo que acontece, ou uma aceitação do seu destino para poupar o sofrimento sobre algo que você não pode controlar e que possivelmente nem vai acontecer. Talvez a palavra pragmatismo se encaixe aqui. Voltamos aos estoicos. Sêneca talvez também daria opinião e nos falaria sobre o conceito de antecipação. Pressa também pode ser um gatilho para a ansiedade. E pressa é um resultado de eu querer resolver as coisas logo. É uma afobação gerada pelo medo de não dar certo. Mas eu sei que não adianta falar assim: calma, resolve tudo com calma. Sei que não adianta. O que adianta mesmo é eu ter como lei na minha vida, para todas as áreas da vida, a antecipação. Eu me antecipar sem paranoias do que pode acontecer e do que eu posso fazer hoje com calma para não sentir pressa amanhã. Um exemplo: se eu saio de casa de carro, eu sei exatamente o caminho que eu vou percorrer até chegar ao meu destino. Eu não vou no piloto automático, eu sei exatamente onde eu devo parar. Está tudo projetado de forma que eu economize tempo, energia, combustível, tudo pré-projetado antes, por mais simples que seja. Exemplo 2. Se você segue uma dieta e não consegue cozinhar todos os dias, tirar um dia para cozinhar várias marmitas e congelar é um belo exemplo de antecipação. Uma vida antecipada é uma vida organizada. Organização é plenitude e caos é sinônimo de ansiedade. O filósofo imperador Marco Aurélio provavelmente diria a máxima:
viva de acordo com a natureza. E essa é bem simples de se entender. Mesmo que você trabalhe, busque o seu sustento em ambientes acelerados, vai ter um momento em que você vai sair disso, sair desse ritmo. Apenas reconheça que o ritmo laboral é diferente do ritmo da vida de descanso. Permita-se se acelerar quando o teu trabalho pede, mas é um requisito você se desacelerar quando está fora dele. Entenda também que a sua vida acontece no momento de descanso, fora do trabalho, dentro do seu lar e não fora dele. E foi assim que eu consegui superar a ansiedade. E além de tudo, eu fiz dela minha amiga, às vezes até minha funcionária, usando ela ao meu favor. Esse documentário pessoal foi uma forma de explicar por vários ângulos que a ansiedade tem solução sim, mas não ignore caso ela seja um caso clínico. Mas ressalto que a mudança de estilo de vida e da forma com que você reage ao mundo podem ser uma solução de médio prazo não só para a ansiedade, mas para quase todo problema psicológico e emocional. Meu nome é Matheus Copini e se você gostou do que ouviu, deixe nos comentários um Ei Copini, tô aqui, como uma forma de agradecimento. Eu sou fundador da maior escola de desenvolvimento pessoal da América Latina, a Alpha Life. E dentro dela nós possuímos alguns cursos profundos sobre o tema ansiedade. Quero destacar 3 deles aqui. Dominando a Ansiedade, um estudo aprofundado para fazer você curar a ansiedade de uma vez por todas. Ansiedade Criativa, como usar a ansiedade ao seu favor, se tornando uma pessoa inteligente e perspicaz através da ansiedade. E claro, Estoicismo Moderno, como aplicar o estoicismo na sua vida prática. São conhecimentos milenares dos estoicos adaptados ao mundo de hoje. Esses e muitos outros são treinamentos disponíveis dentro da Alpha Life. A Alpha Life é uma assinatura com vários treinamentos, mais de 200 aulas e mais de 33 mil alunos que estão reunidos lá em busca de autodesenvolvimento na vida pessoal, na vida financeira, em fazer dinheiro online e tudo aquilo que podemos atribuir a nós mesmos como crescimento e poder. O link da Alpha Life está na descrição. Inscreva-se no canal se está me conhecendo agora. Não esqueça, deixe um Ei Copini, tô aqui.